Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o professor sociólogo Eliezer. Eliezer, muito obrigado por atender o nosso convite. É a segunda vez que você está aqui nos prestigiando. E eu quero te dizer que na ocasião a gente falou sobre fake news e foi muito legal. E hoje eu vou começar te perguntando qual a análise que você faz dessas eleições. É isso aí. Primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra, uma alegria estar aqui no painel político. E a gente vai ter que pensar muito e refletir muito sobre essas eleições, porque ela foi um ponto de inflexão aí no ordenamento, na organização do que vinha acontecendo na política do Brasil desde a Constituição de 88, né? Se criou um pacto civilizacional ali, e aí desde então a política brasileira estava caminhando sob esse pacto. No meu entendimento, essa eleição agora, ela deu uma arranhada nesse pacto, uma estremecida, e nós vamos ter aí dificuldades há algum tempo de entender o que aconteceu, até pelo sentimento das consequências que vão vir dessa eleição de 2008, que trouxe muita coisa nova, que na verdade trouxe muita novidade, não sei se coisa nova, né? Trouxe muitas novidades, e aí a gente vai pensar sobre elas. Acho que 3 meses atrás, quando a gente veio aqui, né? Isso, antes das eleições. Bem antes das eleições, acho que 3 ou 4 meses atrás, e a gente gastou o programa inteiro sobre fake news. Na época, o ministro Luiz Fux disse que a fake news poderia mudar uma eleição. E agora o que nós observamos que mudou mesmo. E ele falou na época o combate à fake news poderia até anular uma eleição. Não teve aí esse espaço todo e nem teve aí o STF não teve essa capacidade toda de gerir esse processo de fake news, essa construção de fake news. Tanto é que a ministra Rosa Weber falou que depois das eleições que o desafio das fake news foram vencidas e tal. Aí os portais até noticiaram, né, fazendo chacota com isso, que a ministra Rosa Weber lança uma fake news falando que foi combatida a fake news. Então, infelizmente, a fake news, né, teve um papel preponderante. Eu acho que não foi o principal, né, mas teve um papel importante aí nesse processo. Principalmente porque numa campanha mais curta, igual foi, 45 dias, a mudança e o humor do eleitor, ele variou muito ao longo de pouco espaço de tempo. E a nova forma de comunicação, aí, as redes sociais, principalmente com a atuação do WhatsApp, né, foi muito forte, né, foi muito pesado. Então o jovem libertário que achava que ia conseguir construir o mundo aí lendo, né, Foucault, Marx, Voltaire e tal, né, Adam Smith, para citar um liberal, né, achou que ia construir um novo mundo, né, viu que a opinião é formada, né, pelo tiozão do WhatsApp, né, que continuou controlando aí a formação da opinião dentro das famílias, dentro das casas, né? Professor, eu entrevistei aqui, não me recordo quem, e que foi falado o seguinte: há quem entende, e hoje é evidente, né, a esquerda e a direita, e que a direita soube manejar muito mais a internet, o Facebook, o WhatsApp, do que a esquerda. Será que isso é verdade? A direita mais do que a esquerda? Mais do que a esquerda? O que eu vejo é que, assim, quem ganha a luta pela comunicação ganha a eleição, né? Eu acredito que a esquerda não soube lidar bem com isso, como também
Está um processo muito poroso e muito, os lugares estão muito borrados ainda para a gente saber que quem ganhou, quem perdeu, né? Aquele discurso da Dilma, né? Eu não sei quem ganhou, quem perdeu, eu sei que todo mundo perdeu. Eu acho que todo mundo perdeu nesse processo todo, porque o resultado da eleição, nós tivemos aí a primeira vez na história do país um partido de extrema-direita ganhando a eleição. Não é? Os eleitores deram poder a um partido de extrema-direita, o que nunca existiu no Brasil de maneira forte, de maneira concisa, né? E é a primeira vez que nós observamos isso na história da política brasileira. O político brasileiro, ele sempre foi, né, em média, em cima do muro, não é? Falava para um lado, falava para o outro, principalmente dentro da eleição. O discurso de esquerda dentro da eleição sempre foi o discurso de campanha, né? Todo mundo que ganha a eleição ganha com discurso de esquerda e governa um pouco mais para a direita. O que a gente viu agora não foi isso, né? O que a gente viu agora foi um fortalecimento aí muito grande desse discurso de extrema direita. Eu não sei, eu estou procurando entender ainda se o eleitor está assim também, mas isso está um pouco borrado ainda, mas eu acredito que não esteja, sabe, assim. Então, a sua pergunta original, se quem ganhou foi a direita ou a esquerda, eu acho que nenhum das duas ganharam, não. Eu acho que a opinião do eleitor é que está cada vez mais sensível, está cada vez mais difícil de entender, está cada vez mais melindrosa, sabe? Então, assim, essa guerra da comunicação aí, a gente vai ter que ter outros desdobramentos para ver como que vai ficar. Você falou ainda há pouco de renovação. No Congresso, nós tivemos uma renovação, uma troca de nomes. A gente observou que cerca de 50% dos deputados não se reelegeram. Nós tivemos aí uma grande troca de nomes, né? Se a gente for comparar esse dado, 50% de renovação com outros países, né, a gente vai ver países com democracia consolidada, como Inglaterra, Alemanha, a renovação é bem baixa, entre 15% e 20%. E o Congresso brasileiro sempre vinha apresentando ao longo dos anos uma renovação de cerca de 30%, que é uma renovação alta. E a gente observou agora cerca de 50%. Essa eleição, de uma maneira geral, marcou o esgotamento do sistema político brasileiro que foi construído em 88. Houve um esgotamento do sistema político para resolver as principais demandas da sociedade. Professor, o senhor é diretor de uma importante instituição de ensino, que é a Docton, o senhor é diretor lá em Manhuaçu, e está bem perto dos estudantes, da rapaziada, vamos dizer assim. Qual a análise que você faz, né, vendo um jovem defendendo direita? Então, esse jovem, na verdade, quem que é esse jovem, né? Primeiro, ele nasceu dentro de ele cresceu dentro de um país que estava progredindo, né? De um país progressista. Mas o Brasil é uma sociedade muito complexa, muito, muito complexa. Nós temos diferenças regionais muito grandes, nós temos diferenças de classe muito grandes, nós temos diferenças de gênero muito grande. E, assim, é uma sociedade difícil de administrar. E esses jovens nasceram em qual contexto, né? Nasceram num contexto de o Brasil mais ou menos tranquilo, mas com esses problemas sem solução, com esses problemas sem serem atacados. Quais problemas? O problema da violência, o problema da desigualdade, o problema da falta de oportunidade. Eles foram, assim, ventilados ao longo dos 16, 13 anos do governo do PT e depois mais 2 anos aí terminando, né, o governo Temer. Mais ou menos se tocou esses problemas, né, assim. Então, eles esperavam uma resposta mais contundente e que não foi possível, né, e que não se apresentou. Então, eu vejo que, assim,
esse surgimento da extrema-direita, né, porque a direita sempre existiu, né, mas esse surgimento, esse fortalecimento da extrema-direita surgiu da incapacidade do nosso sistema de responder aos problemas nacionais mais sérios. Se a gente pegar uma comparação com a eleição de 94 no Brasil, qual que era o principal problema brasileiro em 94? A inflação, né, o ajuste fiscal, essas coisas. Aquele que foi mais capaz de responder a esse problema, Fernando Henrique, na época, ganhou a eleição. Não é? A eleição seguinte, 98, ele seguiu, não é, porque deu uma continuidade a esse trabalho de resolver esse problema, ok. Mas ele não resolveu um outro problema que começou no final dos anos, né, 98 e 2000, ele não conseguiu resolver, que foi a questão do emprego, da pobreza e da oportunidade. E aí surge o líder, né, Lula, para, né, dar voz à solução desse problema, né? Emprego, oportunidade, redução da pobreza, pronto. E esse governo, o governo Lula, administrou de 2002 até agora, né, 2018, e nós temos agora qual o grande problema para resolver? Violência e corrupção. Nós temos uma escalada muito grande de violência e corrupção no Brasil, não é? E a corrupção, eu acredito que não, ela não é maior ou menor do que antes, porque antes ela só é mais mostrada do que antes. Então, está a conta-gotas nos nossos telejornais, a violência está a conta-gotas nos meios de comunicação todo dia. Então, quando você liga o jornal, tá lá de pano de fundo, assim, né? Aquela torneira soltando dinheiro e aquelas vozezinhas saindo, né? Fulano, né? Mandando dinheiro para ciclano e aquela coisa toda. Está todo dia no nosso jornal. Então, assim, violência e corrupção hoje são os maiores problemas do Brasil. E o candidato que conseguiu responder a isso, ele levou a eleição. Pois é, mas aí fica uma dúvida. Se o problema a ser atacado é a corrupção, como é que se explica eleger deputados e mesmo senadores, né, que foram presos, né, que, aliás, não foram presos, foram pegos com malas de dinheiro, o carregador da mala foi preso, o dono da mala não foi e acabou sendo eleito. Como é que explica isso? Pois é, aí assim, a gente tem aí os caras que conseguiram passar, tangenciar esse problema e ainda vencer a eleição. Então nós vimos assim, partidos como o PMDB, por exemplo, saiu enfraquecido demais no processo eleitoral, né? O PT saiu enfraquecido, mas ainda um partido importante dentro do cenário. Mas alguns elementos, algumas figuras conseguiram aí escapar e não entrar nesse processo, mas elegeram na rebarba ali para entrar, e entraram, né? Então, a gente tem aí ainda os sobreviventes do sistema. E alguns também que se colocaram como antissistema, né? E aí eu acho que aqueles que conseguiram passar essa ideia de antissistema se elegeram, não é? E aí o caso do Bolsonaro, que incrivelmente, né, para mim é um fenômeno, né? Ficou 28 anos como deputado e agora se apresenta como antissistema. E do tempo todo ele se beneficiou do sistema, né, colocou toda a família dentro dele, absorveu os vícios do sistema e agora se apresentou diante da população brasileira como antissistema, não é? E não é somente o antipetismo, porque a gente observa também que assim, o PSDB, um partido grande, organizado no Brasil, perdeu muitos postos. O PMDB perdeu muitos postos. Então nós não podemos falar que foi só o antipetismo que elegeu aí essa renovação, né? Mas nós temos aí, eu acho que um antissistema maior do que um antipetismo. Professor, uma outra questão que vem sendo discutida e me parece que é uma novidade é a influência religiosa na formação de um governo. Isso está claro, nós vimos que um líder religioso, não, esse não pode ser ministro, porque esse... Qual o perigo disso?
Salatiel, na verdade a gente tem que pensar, e o nosso público tem que pensar também, e as esferas de governo tem que pensar no como se organiza a vida das pessoas, sabe, Salatiel? Porque a gente fica pensando aí, as pessoas estão preocupadas, né, com o PIB, com o IDH, com a ditadura. Não estão preocupadas com isso, Salatiel. As pessoas, elas estão preocupadas com o dia a dia. O homem comum, né, a pessoa comum, ela está preocupada em pagar a conta, levar os filhos na escola. E assim, então quando a gente fala assim, a ditadura pode voltar, então faz tanto tempo na cabeça dele, né? E isso não é um tema importante para ele. Então, assim, por isso que vai essa coisa toda, né? Então, a gente fica pensando o caminho que as coisas vão levar, o caminho que a nossa sociedade vai levar. Esse homem comum, é isso, assim, nós temos que preocupar com quem é ele, assim. Porque imagina só esse cara sentado o tempo todo, né? E aí houve, por exemplo, a família tradicional é opressora, que o pai nos filhos, não sei o quê, esse cara vai recebendo essa quantidade de informação e ele reflete pouco sobre as coisas. Então ele toma pancada o tempo todo, dentro de casa, dos especialistas em educação, dos especialistas de criação de filho e tal. E aí a gente fica pensando assim, como que esse cara forma a opinião dele? Esse cara forma a opinião dele no grupo social que ele faz parte. Então aí a gente tem que pisar lá na sociologia e entender como é que as coisas funcionam. Por quê? Qual que é o grupo de referência dele? É a igreja, não é? É o clube, não é? É o vizinho. Então, assim, quem são as referências dele? E é aí que entra a grande questão. Por quê? As pessoas precisam de se identificar, elas precisam de um sentimento de identificação, um sentimento de comunidade. As igrejas hoje é que conseguem produzir isso. Sabe, as igrejas hoje é que a pessoa se sente ali acolhida, se sente ali pertencida a um lugar, tem um espírito de comunidade, e aquele líder que está ali, né, nós temos líderes religiosos muito bem intencionados, mas nós temos líderes religiosos mal intencionados. Picaretas, né? Mal intencionados. Então, assim, esses caras, às vezes, conduzem o povo, né, de maneira errada. Até assim, eu sou um cara religioso e sou leitor do Evangelho, sigo o Evangelho, e assim, o que eu vejo, por exemplo, as pessoas não leram e não entenderam o Evangelho. Muitas vezes eu olho e falo assim, não está entendendo, sabe? Assim, essa ideia de colocar uma arma na mão de cada um, assim, eu nunca vi assim, isso em lugar nenhum, assim. Então, são desafios. Essa de bandido bom é bandido morto, assim, sabe? Isso é completamente anticristão, assim. Só que agora o cara ganhou a eleição com essa tônica, com esse discurso, e isso entrou pro lado das igrejas de um jeito que eu fico perplexo. Né? Eu fico perplexo mesmo, eu vi, aí eu não sei se é fake news ou não, mas eu vi, por exemplo, gente dentro das igrejas, assim, cheio, lotado, uma igreja lotada, e com o pessoal fazendo aquele sinal da arma. Assim, eu fiquei assim, gente, onde nós estamos, assim? Que falta de entendimento é esse? Eu fiquei sabendo até que teve um pastor que falou, vamos orar agora para espantar os maus espíritos do PT. Sabe, uma coisa que deixa a gente bastante... sem entender até o que está se passando, né? E eu te pergunto o seguinte, hoje nós já temos alguns dos ministros escalados e dá para se ver a cara do governo. O que a gente pode esperar, por exemplo, da educação? Eu não estou otimista, não. Né? Não estou otimista, assim, estou receoso. Porque, como você já disse aí, a escalação do time, né, já indicou algumas direções, e mesmo antes do governo assumir, ele já deu muita idas e vindas, né, rateadas, né, descaminhos, já foi mostrado muitos descaminhos, né? Então, assim, há uma luta aí contra a ideologia. Para mim, isso é uma guerra, né, idiota, porque, assim, na verdade, ideologia todo lugar tem.
Não é? A verdade é que a ideologia, quando se fala, por exemplo, eu quero algo sem ideologia, é porque ele está te implantando outra ideologia. Né? Então, assim, não existe um mundo sem ideologia, né? Todo mundo fala de algum lugar, fala de uma posição social, fala representando algum interesse. Todo mundo fala de algum interesse. Agora, o que é mais importante? As pessoas serem honestas e falarem, olha, eu estou falando deste lugar, estou falando dessa posição. Os meios de comunicação brasileiros, inclusive, tem essa coisa, né, e é um mito, né, o mito da imparcialidade, né? Tem jornal que fala assim, o único jornal imparcial. Não existe isso. Né? Não existe isso. Quem fala isso geralmente está defendendo o interesse do mais rico, quem fala isso está defendendo o interesse dos privilegiados, e aí sobe em cima de um muro, né, e fala, eu sou imparcial. Nada disso. Né? Está defendendo muitas vezes o interesse do mais rico e desprivilegiando o menos favorecido. Então nós estamos com isso aí. Você falou do perguntou sobre o ministro da Educação. Eu estou muito preocupado porque, primeiro, não é um ministro brasileiro, né? E numa área criticaram tanto os médicos colombianos, foram cubanos, né? Buscaram um ministro da Educação colombiano. Né? Eu estou muito receoso com relação a isso, sabe? E vamos ver no que vai dar, assim. Eu torço para que dê certo, não torço para que dê errado. Mas nós somos brasileiros. Os indicativos é de que não são coisas boas, né? Mas vamos ver aí, esperar o que é esse governo para a gente seguir as nossas vidas. A vida continua, né, gente? De todo modo, a vida continua, né? De 4 em 4 anos nós temos eleições e é importante que isso seja mantido, né? É importante que seja garantido. Então nós temos que seguir a vida apesar de, né? Apesar de... Professor, também teve algumas questões na estrutura, na futura estrutura administrativa do governo, por exemplo, unificar Ministério, por exemplo, da Agricultura com o Meio Ambiente. Isso é um desconhecimento tão grande que se voltou atrás, porque isso assim... É aquilo que a gente conversou no início, assim, coisas que estavam muito consolidadas já na estrutura de governo, na estrutura da economia, que já estavam ali, já faziam parte do nosso pacto civilizacional, e assim, eles estão colocando isso tudo em xeque. Por exemplo, a questão da agricultura e do meio ambiente. Funcionam de formas muito diferentes os dois ministérios. Tanto é que assim, a maioria da exportação brasileira vem de produtos da agricultura, né? É só pegar qualquer coisa que você comprar que que vem da agricultura, seja leite, seja queijo, pega a embalagem e vê lá de quem que é o selo do Ministério da Agricultura. Você vai ver que as exportações brasileiras, muito baseadas na carne, no queijo, derivados do leite, precisam do Ministério da Agricultura funcionando bem para que isso continue adiante. E aí o governo comprou essa briga, e aí depois até um ruralista famoso, o Blário Maggi, né, que é do campo da direita, foi lá e falou, gente, é uma sandice isso, assim, as nossas exportações vão cair porque nós fundimos dois ministérios, não tem nada a ver um com o outro, e isso a comunidade internacional já vai deixar de comprar carne de boi, de frango, porque nós fundimos esse ministério. E voltou correndo atrás, assim. É um governo do improviso, até agora. É um governo do improviso. A gente não sabe ainda no que vai dar. Então, por isso, nós estamos caminhando no escuro, né? Então, tem aquela coisa, vamos acabar com o Ministério do Trabalho, aí depois volta atrás e não vamos acabar não, vamos manter. E assim, isso gera desconfiança, isso gera receio, não é? Então, assim, os nossos passos estão mal dados. Professor, infelizmente está chegando o final do nosso programa, mas eu queria ainda te fazer uma pergunta sobre o processo eleitoral. Esta foi a última eleição em que adotamos as coligações. Não vamos ter mais, não é isso? Essas coligações importantes para eleições ou foi uma importante decisão não ter mais coligações? O resultado disso nós vamos ver na próxima eleição, como vai ser. Que as próximas eleições municipais nós não vamos ter coligações. Então, o que vai acontecer? Primeira coisa, que eu acho que de alguma maneira isso é positivo.
que é acabar com essa quantidade de partidos. Nós não podemos ter esse tanto de partidos dentro da eleição. Isso confunde o eleitor, isso aumenta aquela prostituição que existe durante a eleição, de venda de legenda para cá e para lá. Então, assim, eu acho que não ter coligações vai fazer, principalmente para a eleição proporcional, né, que é a eleição de vereador e a eleição de deputado, faz com que os partidos vão ter que se fundir para sobreviver. Então, assim, a gente resolvendo um pouco desses problemas de quantidade de partido, eu acho que melhora um pouco o sistema. Esse é um dos problemas do nosso sistema eleitoral. Então, assim, eu acho que de alguma maneira vai ser positivo isso aí, até para a gente ver de que lado que o candidato está julgando, né? Porque com esse tanto de partido, o cara tá lá no PL não sei o quê, e é de esquerda, o cara tá lá no PS não sei o quê, é de direita, e de repente o cara troca de posição e o eleitor, na maneira geral, fica sem saber de que lado que o cara está jogando, né? Com quem que o cara está se aliançando, né? E isso faz com que surja os salvadores da pátria, pode ser isso? O salvador da pátria, eu acho que ele combina muito com a cultura popular brasileira, né? Que a gente acha que nós vamos resolver os problemas que nós temos, que são problemas difíceis de resolver, com um passe de mágica, não é? Com uma varinha de condão. Não é assim. Não é? Os problemas nossos são de longa construção social e histórica e também serão de longa resolução social e histórica. A gente vai resolvendo ao longo do tempo. Então, assim, corrupção, nós vamos acabando ela aos poucos. A corrupção de hoje dói mais, não é? Porque a gente está sentindo a dor da perda do dinheiro público agora. Mas, assim, ela foi uma tônica na história do Brasil desde muito tempo. E, assim, agora ela está sendo investigada. Agora nós temos que tomar cuidado para ela ser investigada para todos os lados, né? Nós temos que fazer com que... Não tem investigados preferidos, né? A lei da relatividade não pode valer para a justiça, né? A justiça tem que ter um peso, uma medida só, né? É verdade. Professor, eu agradeço a sua presença, muito importante para esclarecer os assuntos do momento. E a você, telespectador, o nosso abraço e até o próximo programa Painel Político.